Olá, olá! Começando mais uma aula aqui da Comunidade da Sabedoria, também falando sobre os 7 pilares da sabedoria, essa aula que começa hoje e vai provavelmente mais 2, 3 aulas para frente. Esse material já está liberado, já vai estar liberado para você que é membro da Comunidade da Sabedoria. Se você ainda não é, aqui abaixo no link da descrição, ali na descrição tem um link para você fazer a sua assinatura da Comunidade da Sabedoria. Uma aula por semana, mais materiais, livros, e-books e tudo mais que nós temos produzido para que nós juntos, eu, você, alcancemos um nível cada vez maior de sabedoria. E sabedoria é algo que muitas pessoas falam, mas poucas pessoas conseguem definir ou poucas pessoas ainda conseguem dizer como alcançar. Por isso que nós temos estudado os escritos, principalmente do rei mais sábio da face da terra, rico que já existiu, que é Salomão. E você vai ver que no estudo de hoje, ou no estudo desses 7 pilares da sabedoria, você vai acompanhar que nós vamos falar muito, muito mesmo sobre Provérbios, sobre Salomão. Então eu quero convidar você a estar comigo aqui. Então eu vou estar mostrando para você o esboço aqui do livro que a gente está escrevendo e que vai estar disponível para você que é membro da comunidade. Se você está assistindo no período que é gratuito, que está disponível para todos e não é membro, esse livro, se você não quiser se tornar ainda um membro, o livro também vai estar disponível à venda. Mas, para a gente começar, vamos lá, 7 pilares. Me acompanhe aqui na tela e nós vamos falar sobre os 7 pilares da sabedoria. Hoje, começando a falar sobre o primeiro pilar que está aqui, que é confiança. Só um momentinho. Confiança. Provérbios 1, de 1 ao 4, fala: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para alcançar a sabedoria e disciplina, para entender palavras de insight, de sabedoria, de conhecimento, para adquirir uma vida disciplinada e prudente, fazendo o que é certo, justo e correto, para dar prudência ao simples, conhecimento e discrição aos jovens. Temos a chance de sentar mais uma vez, mais uma aula sobre os pés de Salomão e aprender com Salomão sobre sabedoria. Uma vez uma historinha aqui. Uma vez um pastor desafiou o jovem a ensinar sobre provérbios. E, ao ensinar sobre provérbios, esse jovem começou a pontuar tudo aquilo que provérbios tem para nos ensinar. E a verdade é que quando nós começamos a beber da sabedoria de Salomão, a meditar sobre as coisas, nós vamos nos deparando com níveis de conhecimento, níveis de sabedoria que são bem maiores do que a gente vive. Então eu falo para você o seguinte: toda vez que você estiver comigo aqui numa aula, ou você estiver estudando um livro de provérbios sozinho, ou você estiver ouvindo outra pessoa falando sobre sabedoria baseada no livro de provérbios, pare. Por quê? Porque as pessoas ao longo da história, da jornada da humanidade, sempre procuraram escritos, coisas que pudessem aumentar o poder, o conhecimento, a sabedoria delas. E nós temos nas nossas mãos um livro que pode fazer isso. Um dos poucos livros na face da terra que pode fazer isso, que é o livro de Provérbios. E ele continua dizendo, Provérbios, que a sabedoria edificou sua casa, ela esculpiu os seus 7 pilares. Versículo 1, capítulo 9 de Provérbios. Ela preparou a sua carne, misturou seu vinho, ela também pôs a sua mesa. Ela já enviou suas servas e chama do ponto mais alto da cidade. Que todos os que são simples entrem aqui. Ela diz para aqueles que não têm julgamento: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que preparei. Deixe os seus caminhos simples e você viverá. Ande no caminho do entendimento. Aqui nesse texto, não diz quais são os 7 pilares.
mas eu tenho certeza que são os temas que direcionam a nossa vida. E eu tenho que o primeiro pilar é sabedoria, confiança. O primeiro pilar da sabedoria é confiança. A confiança firme na integridade, habilidade ou caráter de uma pessoa. Basicamente, confiança é confiança de que o que acreditamos sobre uma pessoa é uma verdade. A confiança está baseada em cima de uma verdade. Então, perceba uma coisa. A confiança, a confiança está baseada em cima de uma verdade. Sem uma verdade como base, não há confiança. Primeiro pilar da sabedoria é que nós confiamos em uma verdade. Não tem como uma pessoa viver uma vida sábia se ela não tem confiança sobre uma verdade. Por isso que Jesus é tido como fonte de todas as coisas, por isso que Jesus é a nossa verdade. E quando nós confiamos sobre a nossa verdade, nós temos a sabedoria. Por isso que a sabedoria vem do alto, porque a sabedoria está baseada na verdade, e a verdade é Cristo. Então, o primeiro pilar da sabedoria é: eu confio na verdade. Na verdade, a respeito de Deus, na verdade, a respeito da vida, na verdade, a respeito de todas as coisas, eu tenho uma confiança. Porque se não há uma base de confiança, se não há uma base de confiança, o que vai acontecer? Eu não vou ter sabedoria. Porque a sabedoria está ligada à prudência. E só existe prudência se há um caminho de coerência, se é um caminho de retidão, se é um caminho de ética, de moralidade. A prudência vai nos ajudar a permanecer nesse caminho. E todo esse caminho é colocado sobre a verdade. O que as teorias malignas falam sobre isso? Elas dizem que não existe uma verdade. Elas dizem que tudo é relativo. A relatividade é inimiga da sabedoria. Segundo alguns estudiosos, nunca em nenhuma geração anterior, houve filhos menos inteligentes do que seus pais. Em todas as outras gerações, sempre foi uma crescente. Porque na nossa geração agora começou a haver uma decrescente. Por quê? Porque nas últimas gerações, o que aconteceu nas últimas gerações? Nós fomos Nós somos o quê? Nós fomos tratados conforme um conceito que foi inserido na sociedade, que não existe verdade, a verdade é relativa. Perceba uma coisa, se a verdade é relativa, não há confiança. Se não há confiança, não há sabedoria. Se não há sabedoria, não há um desejo por crescimento, um desejo por desenvolvimento. O que acontece? A inteligência vai sendo atrofiada. E é o que está acontecendo na nossa geração. A verdade relativa, ou a teoria da relatividade, é a teoria que quebra a verdade e assim a confiança e assim a sabedoria, e assim nós ficamos como um povo que é uma massa de manobra. Se tudo é relativo, se nada é verdade, qualquer coisa que as pessoas dizem pode ser uma verdade para mim, para ti.
que a verdade se tornou algo individualista. Não, eu tenho a minha verdade. Não existe a minha verdade, existe conceitos de verdade que foram pré-estabelecidos ao longo de toda a história da humanidade, e isso, o que que acontece? Isso se baseia a nossa confiança. Agora, se não há verdade, não há confiança. Se não há confiança, eu vou viver com medo. E nunca houve tanto medo, tanta crise de medo na humanidade como hoje. Você consegue perceber como é uma bola isso aqui? Você consegue perceber como as coisas funcionam num ciclo? Num ciclo? Se nós não confiamos mais nas pessoas, nós não confiamos mais em Deus, nós não confiamos nem mais na pessoa que dorme ao nosso lado, nós não confiamos mais nos progenitores, nossos pais, nossos avós, nós não confiamos mais nas nossas lideranças, nós não confiamos mais por quê? Porque tudo que a gente tinha como uma base para a confiança não existe mais. E se não há confiança, então nós temos medo, porque a confiança é que nos ajuda a viver sem medo. Você está me entendendo? E se eu vivo uma vida de medo, eu vivo uma vida aprisionado. E quem vive aprisionado ao medo não está vivendo da sabedoria. Perceba como isso aqui é fundamental na nossa vida e muitas vezes nós não levamos a sério. Nós não levamos a sério, nós não nos percebemos, já cai num, num âmbito que é natural isso. Isso é natural. Não é. E aí a gente começa a viver uma vida que a gente não vive. Nós confiamos. Mesmo que você diga que não confia, você confia. Que você confia na data de validade do leite. Você confia que lá quando você vai lá no McDonald's, o pessoal lavou as mãos. Você confia. Aqui no texto você vai ler depois, tem alguns exemplos que ajudam você a ver melhor essas questões da confiança. Se você quiser viver uma vida que reflita um fundamento de sabedoria, você vai ter que aprender como e em quem confiar. E eu gosto desse termo aqui, ó, aprender. Esse termo aprender para mim, você vai ter que aprender como e em quem confiar. Como se confia e em quem se confia. Quando nós aprendemos isso, então nós vamos progredir na nossa vida. Continuando. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e evita o mal. Isso irá trazer-te saúde para o seu corpo e nutrição para os seus ossos. Parece contraditório conforme está aqui, né? Porque fala que para ser sábio a gente não pode confiar no nosso entendimento. Por quê? Porque a nossa sabedoria ela é burra. A nossa sabedoria ela é limitada, a nossa sabedoria tem uma amplitude de visão muito pequena. E quando eu e você estamos vivendo dessa forma, confiando no Senhor, entendendo não no nosso entendimento, nós não ficamos limitados à nossa confiança natural, mas nós estamos
ligados à confiança a Ele, e Ele é sobrenatural. Nós precisamos descobrir a sabedoria de confiar em Deus mesmo quando a evidência natural parece indicar que Ele está errado. Porque se nós confiamos no Senhor somente de acordo com o que nós vemos, então vai ter muitos momentos que nós não vamos crer nele, confiar nele. E aí a nossa sabedoria vai ficar limitada à nossa visão, à nossa mente, à nossa mentalidade. Quem dá ouvidos à instrução prospera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Aquele que dá ouvidos, aquele que confia no conselho. E mais ainda, aquele que confia no Senhor. Você percebe que muitas vezes nós até sabemos, mas a nossa compreensão ela é pequena, ela é limitada. Por quê? Nós precisamos descobrir que é nele, é quando ouvimos a instrução dele, ouvimos a instrução que ele dá através de outras pessoas, nós vamos alcançar a prosperidade, uma vida próspera. E aquele que confia no Senhor é feliz. Perceba que ele deixa bem separado entre prosperidade e felicidade. Bem-aventurado é feliz, alegre, aquele que tem prazer em viver. Prosperidade é aquele que tem coisas. Ele separa muito. Nós achamos que muitas vezes o cara é próspero, então ele é feliz, nem sempre. Nem sempre. Porque são duas coisas que vêm de Deus, mas vêm de Deus de formas diferentes. E nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos ver isso e saber entender como as coisas funcionam. O medo do homem se tornará uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Como eu falei, o medo. Nós somos a geração do medo. O medo que traz depressão, o medo que traz síndrome de pânico, o medo que traz isso, o medo que traz doenças psicossomáticas, o medo que enclausura, o medo que sufoca. E o medo do homem se torna uma armadilha para ele mesmo. Aquele que não confia vai ser dominado pelo medo. E o medo do homem vai trazer armadilhas, quer dizer, vai derrubá-lo. Vai derrubá-lo. Mas quem confia no Senhor está seguro. Tem uma história que fala que um homem visitou o Grand Canyon e enquanto olhava para o lado escorregou e caiu. Quando caiu, pegou num arbusto e segurou com tanta força. E aí começa o diálogo. O homem, segurando o arbusto, pergunta: tem alguém em cima? Uma voz responde: sim, existe. O homem fala: você pode me ajudar? Pode me ajudar? A voz diz: sim, provavelmente posso te ajudar. Qual o seu problema? O cara responde: eu escorreguei e caí aqui no precipício, estou pendurado em um arbusto. A voz fala: farei o possível, você acredita? O homem disse: sim, sim, eu acredito. A voz pergunta: você tem fé? O homem responde: sim, eu tenho fé. A voz diz: você confia em mim? O homem diz: sim, eu confio em você. A voz diz: solte o galho e tudo ficará bem. O homem: tem mais alguém aí em cima? O que acontece? Isso é uma ilustração muito boa do John Maxwell. E, e ele fala que muitas vezes nós dizemos que confiamos, mas na realidade a nossa confiança é limitada dentro do nosso padrão mental, ou daquilo que nós queremos ouvir, ou daquilo que nós cremos que é o melhor. Não que a confiança tem que ser cega, burra, mas a confiança tem que ser confiança. E se eu digo que eu confio cegamente, ou plenamente, ou totalmente, eu tenho que viver dessa forma. Não há sabedoria do alto sem confiança plena na verdade. Não há uma vida próspera sem a confiança que Deus está comigo. Não há sabedoria sobre a minha vida que me faz viver tudo aquilo que eu tenho para viver se eu não confiar em todos os preceitos, os desígnios, as vontades, os mandamentos, os propósitos de Deus.
Não tem como separar a sabedoria da divindade. Não tem. Sabedoria não é um cálculo matemático. Você pode se tornar inteligente, você pode até ter bastante conhecimento, mas a sabedoria é um processo de estabelecimento das verdades de Deus na nossa vida. E por isso que a gente está vendo essas verdades como 7 pilares. E esses 7 pilares têm o objetivo de fazer o quê? De nos levar a confiar plenamente nele. Aqui depois você vai ler no livro, tem um texto muito legal, uma ministração transcrita de um cara, muito bom mesmo. E a gente continua. Ponto 2, a gente está no ponto 2 é recém. Do primeiro pilar, são 7 pilares. É pura loucura confiar nas coisas temporais. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos prosperarão ou prosperam como a folha verde, que tem vigor, que tem força, que tem brilho. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles imaginam como uma parede inacessível ou inescalável. O que está dizendo aqui? A confiança nunca será no que temos. Nunca será no que temos de questão física, financeira ou de conhecimento nosso. Mesmo que nós sejamos pessoas extremamente sábias, mesmo que nós sejamos pessoas extremamente cultas, intelectuais, cheias de conhecimento, inteligência, a nossa confiança nunca está sobre isso. Porque tudo isso é perecível. Porque eu sou perecível. O ser humano tem data de validade. E as coisas podem um dia terminar. E quando nós confiamos nele, no Senhor acima de todas as coisas, então nós temos sobre a nossa vida a sabedoria de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no eterno. Nossa própria confiabilidade afeta a nossa capacidade de confiar. Agora, quão confiável é você? Eu vejo muitas pessoas falando que confiam em Deus, mas são pessoas que não são confiáveis. Se você é sorrateiro, trapaceiro, você sempre vai pensar que o outro é sorrateiro e trapaceiro. Você nunca vai conseguir confiar. Tem pessoas que não são mais sábias, que não são mais inteligentes, que não têm mais conhecimento, porque são sorrateiras, são pessoas trapaceiras que sempre querem tirar vantagem. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Se você é uma pessoa que sempre quer tirar vantagem das pessoas, eu tenho uma triste notícia para dar para você. Ou você muda completamente a sua mentalidade, o seu caráter, a sua idoneidade, ou a sua vida será uma vida de desgraça. Sabe por quê? Porque a pior vida é a vida que você não consegue confiar em ninguém. E se você é uma pessoa inconfiável, você também não confia em ninguém. Porque você julga as pessoas pela sua ótica, pela sua forma de ver, por quem você é. E se você vive dessa forma, você não vai conseguir acreditar, confiar. Por isso, examine a sua mente, o seu coração, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você e mude a sua mentalidade, mude a sua forma de ser. Confiar em Deus aumenta nosso discernimento sobre confiar nos outros. Quando a gente confia em Deus, nós temos uma linha. O que é essa linha? Uma linha de confiança. Nós conseguimos medir as outras pessoas, se são pessoas confiáveis ou não. Todos nós erramos, todos nós confiamos em pessoas que não se deveria confiar. Mas quando nós estamos conectados com Deus, com a sabedoria divina, nós conseguimos ter
esse discernimento. Esse discernimento, e é um discernimento que nós precisamos buscar cada dia, todos os dias. E precisamos olhar em volta e perceber quem é confiável. Ah, mas aquela pessoa, eu amo ela, mas ela não é confiável. Então é uma escolha que você está fazendo, de viver com ela e conviver com ela. O perdão vai ser sempre a sua parte da equação. Sempre. Agora, tem pessoas que não são dignas da nossa confiança. E aí nós precisamos saber que existem encerramentos necessários nos nossos relacionamentos. Porque muitas vezes essas pessoas são pessoas que, além de não ser confiáveis, são pessoas que não são íntegras. E integridade é um dos pilares da nossa vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar gravando aqui as aulas. Semana que vem vai ter o segundo pilar. Eu pensei que eu ia conseguir fazer 2 por aula, mas se eu começar o segundo aqui vai ficar muito longo o vídeo. Então, semana que vem eu vou fazer o segundo pilar, que é integridade. E nós temos aí ainda mais alguns pilares para a gente conversar. Falamos de um, tem mais 6 pilares para a gente conversar aqui. Eu espero, aguardo você. Deixa eu voltar aqui, beleza. Aguardo você comigo aqui. Toda terça-feira é liberada a aula, segunda para terça, e fica até sexta-feira. Você pode estar comigo, você pode estar aprendendo junto com a gente, porque nós estamos aprendendo juntos aqui. Então é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco mais daquilo que nós temos estudado, aprendido e tudo mais. Mas antes de encerrar, eu quero falar que aqui abaixo, se você está assistindo no período gratuito, tem um link para você adquirir a Comunidade da Sabedoria. Tem uma promoção, preço de desconto, uma oferta. Ah, mas eu não quero adquirir, eu só queria o livro. Então, no final das próximas semanas, quando a gente terminar, nós vamos estar vendendo o livro separado também, aqui dos 7 pilares da sabedoria, beleza? Então, aguardo você dentro da comunidade ou em qualquer lugar por aí. Deus abençoe você.